Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, que se adaptando cada semana, cada dia aí a essa nova rotina de estudos de forma um pouco diferenciada. Né? Espero que vocês estejam conseguindo também, como nós, professores que também estamos passando por essa mesma fase de adaptação, se adaptando rapidamente a essa situação. Nosso desejo é que vocês estejam bem e espero também que logo a gente consiga passar por essa fase logo e assim tenhamos a oportunidade de estarmos juntos novamente em sala de aula. Sinto muita falta do contato com vocês, da sala de aula, e a gente espera estar orando a Deus para que isso possa realmente logo acabar. Né? É o nosso desejo, nossa oração, que isso realmente seja abreviado o quanto antes. Né? Bom, gente, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco aí a respeito da Roma Antiga, né? O nosso quarto capítulo, e eu gostaria somente de dar uma introdução a vocês hoje a respeito de Roma Antiga. Eu espero que tudo a respeito da Grécia tenha ficado claro para vocês e ainda a gente está aqui para tirar qualquer dúvida se ainda tiver, tá bom? Agora, Roma Antiga é o nosso tema e a gente gostaria de falar um pouquinho a respeito de Roma com vocês, tá? Então, Roma, o que a gente pode falar de Roma para vocês? Roma foi um dos maiores impérios de todos os tempos. Para muitos, na verdade, o maior de todos os tempos foi, então, Roma. Um grande império formado onde nós conhecemos hoje por Península Itálica. Este império, na verdade, foi o mais longo e maior império que a Antiguidade teve dentro da região que nós conhecemos hoje por Europa. Então Roma, e lógico que as suas fronteiras foram além da Europa, né? As fronteiras romanas, elas não ficarão apenas na Europa, mas elas estenderão-se para o norte da África e também para a parte da Ásia. Será realmente o território desse grande império, do vasto império romano mais à frente aí, tá bom? Mas como uma pequena vila vai se transformar num vasto império assim tão grande? Primeiramente, a gente tem que falar um pouquinho a respeito das origens de Roma. Nós temos então que falar um pouquinho a respeito disso. Origens de Roma, nós temos que falar um pouco também a respeito da mitologia romana. A mitologia romana é muito parecida com a mitologia grega. Na verdade, ela se adequa e coloca realmente nomes diferentes apenas aos deuses, alguns eventos que os gregos fizeram dentro da sua mitologia. Agora, os romanos acabam se adaptando dentro fazendo também uma mitologia, a mitologia romana. E uma delas conta a história então da origem de Roma, que foi a famosa história a respeito dos gêmeos Rômulo e Remo. Segundo essa história, o príncipe Enéas, que após a Guerra de Troia, após a perda da Guerra de Troia, ele conseguiu fugir e vai se estabelecer na região da Península Itálica, próximo ao rio Tibre. Ali, ele vai se casar com uma princesa latina, e os dois então vão formar um povo chamado os latinos. Tanto Enéas como sua esposa, que era filha do rei dos latinos, e eles formam então uma aldeia, e essa aldeia será a aldeia de Alba Longa. Em Alba Longa, então, os herdeiros de Enéas vão reinar por muito tempo. Um deles, chamado Númitor, ele acaba sendo aprisionado pelo seu próprio irmão e deposto do trono pelo seu próprio irmão. Para evitar que tomassem o seu poder, ele vai matar o seu próprio sobrinho, e a sua sobrinha ele vai colocar num colégio um colégio de vestais, seria, na verdade, um lugar onde ficavam as sacerdotisas dedicadas à religião romana nesse momento aqui. Bom, então ali estava essa menina que chamava-se Réia Sílvia. Dizem, uma das histórias mais conhecidas é que um dia ela foi se banhar e buscar água no rio Tibre, e ela acaba seduzida pelo o deus Marte, que é o deus Ares da guerra na Grécia Antiga, mas para Roma é o deus Marte. E desse relacionamento então nascem os gêmeos Rômulo e Remo. Né? Como o rei ficou sabendo disso, Amulho ficou sabendo disso, ele manda então que os dois gêmeos sejam jogados num cesto nas águas do rio
Tibre. Milagrosamente falando, dizem, né, a história conta isso, né, a história mitológica, né, na verdade, que esse cesto vai parar ali uma pequena praiazinha, aonde uma loba preparada, enviada pelo próprio Marte, pelo deus Marte, vai cuidar dessas duas crianças. Essa loba havia acabado de perder toda a sua cria, e agora ela vai criar esses dois meninos, Rômulo e Remo. Mais tarde, dois pastores, o Fausto e a Larência, vão encontrar esses gêmeos e criá-los. Remo era um menininho meio agitadinho, meio, né, bagunceiro, e ele acabou sendo preso por causa de alguns excessos que cometeu. O seu irmão, o Rômulo, então bola um plano junto com alguns colegas para libertar o seu irmão Remo. E durante esse processo de libertação do seu irmão, ele acaba matando o seu próprio tio, o Amulho, né? E vai colocar novamente o seu avô, Númitor, no poder como rei de Alba. Ele acaba fugindo, então, depois disso, e vai fundar às margens do rio Tibre, ao redor de 7 colinas, vai construir uma fortaleza, um muro, né? E ao construir essa fortaleza, esses dois, eles então fundam o que nós conhecemos pela cidade de Roma. Essa, dizem, é a origem mitológica. Como havia um problema, porque ele e seus colegas, todos rapazes, não tinham condições de habitar a cidade sozinho. Então ele permite que tanto seus colegas como eles acabam raptando as Sabinas, né, na região ao lado, uma cidade ao lado, para assim povoar a cidade. Dizem que é assim a origem mitológica, que foi através então de Rômulo e Remo. Só que a explicação da história ela é muito menos heróica, né, do que essa. A explicação histórica a respeito da origem de Roma tem a ver também como foi com a Grécia, com povos que vieram habitar a região. Esses povos foram os latinos, os sabinos e os etruscos. Eram 3 principais povos que acabam habitando a região, e este último, os etruscos, é que vão ter a influência maior desses 3 grupos na formação do que nós conhecemos do povo ou da cidade de Roma. De acordo com os historiadores, a maior parte dos historiadores acredita-se que Roma foi fundada em 753 a.C., né? O historiador, por exemplo, Marco Terêncio Varrão, ele diz que esta é a data mais aproximada da origem de Roma, né? Porém, nós não temos uma data fixa a respeito disso, o que mais aceito realmente é a data de 753. Então, gente, vamos lá falar um pouquinho a respeito então de Roma. Nós vamos hoje falar brevemente de uma parte da história de Roma. A história de Roma foi dividida em 3 períodos. A Grécia nós falamos em 5, né? Aqui em Roma nós vamos falar em 3 períodos. Essa divisão em 3 períodos é a mesma divisão que o nosso material didático usa também, né? Então, quais seriam esses 3 períodos? A monarquia, a república e o império. São 3 períodos, então, da história romana. Mais uma vez, a monarquia, república e império. Sobre a monarquia, nós temos poucas fontes históricas a respeito do período, muito poucos. Mas algumas dessas nos nos fornecem alguns conhecimentos que podem nos ajudar. Uma das coisas importantes a respeito desse período é que, dentro da monarquia, a sociedade ela se dividiu em 4 principais partes, onde nós temos os patrícios, no topo da pirâmide social, que era o grupo mais importante, os mais ricos e os únicos com privilégios políticos. Tá? Então seriam esses, os patrícios. É daí que vem, né, o termo que muitas vezes a gente usa de forma de brincando, né? Quando a pessoa é mais riquinha, a gente usa patricinha. Patricinha, na verdade, está se relacionada aos patrícios romanos, que são os mais ricos, são aqueles os únicos detentores de privilégios dentro da sociedade romana. Bom, a outra parte, nós temos também os clientes. Quem eram esses clientes? Eram pessoas que dependiam dos patrícios e forneciam trabalho para eles, né? Normalmente eram artesãos ou pessoas que estavam fornecendo serviços constantemente aos patrícios. Temos também os plebeus, que era o grupo mais numeroso, porém sem direitos políticos. Era um grupo, né, maior, eram justamente eles. Eles eram livres
porém não tinham direitos políticos nenhum. Tá? Aqui, nesse momento da monarquia, a plebe era o maior grupo que se dedicava geralmente ao comércio ou outros trabalhos, como artesanato também, juntamente com os clientes, porém era um grupo mais pobre que os clientes. E nós temos aqui, gente, um grupo majoritário, porém sem direitos grandes durante esse período da monarquia. E o último grupo, que era o menor grupo, na verdade, eram os escravos. Os escravos, prestem bem atenção nisso, os escravos durante a monarquia não eram em grande número. Pelo contrário, eles eram em pequeno número durante o período da monarquia. E como Roma, a maior parte dos escravos eram escravos por dívida. Né? A escravidão era feita, a escravidão por dívida, utilizada também na Roma Antiga, nesse período da monarquia. O próximo período que nós temos é o período republicano. O período republicano já tem algumas mudanças interessantes. Aqui, os plebeus, por exemplo, eles começam a ganhar mais espaço dentro da sociedade. Né? Os plebeus vão começar a ganhar mais espaço político, e especialmente com a criação da tribuna da plebe. Né? O tribunato da plebe, que nós vamos ver daqui a pouquinho como funcionava, que vai ajudar no crescimento dos direitos políticos da plebe. Bom, outra coisa interessante aqui é que o Senado, né, eu esqueci de falar para vocês que durante a monarquia os reis eles começam a ganhar mais poder e querendo destituir o Senado das suas funções. O Senado, junto com a plebe, ele vai então formar o que nós conhecemos por República, a República Romana. E o Senado, durante a República, será o órgão mais importante. Bom, será o órgão mais importante, será aqui o Senado. Ele vai ser controlado pela elite patrícia, porém, aos poucos, né, as conquistas da plebe vão fazendo com que esse Senado passe a ser habitado também por mais plebeus. Ok, gente? Então, seria essas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês. Primeiramente, a sociedade agora, dentro da questão da sociedade, os plebeus passam a ter mais espaço e no Senado é o órgão mais importante. Algo importante também nós relatarmos aqui são os magistrados, que exerciam o poder executivo e também jurídico dentro de Roma, da Roma republicana. Né? Esses eram um grupo grande, nós tínhamos várias magistraturas. Nós temos, por exemplo, os cônsules, que durante a República eram em número de 2. Eram 2 cônsules, eles comandavam o exército, apresentavam leis, convocavam, presidiam o Senado, né? E as assembleias eram todas presididas por eles, pelos cônsules. Temos os pretores. Os pretores eles eram responsáveis pela justiça, também em número de 2, dentro da República Romana, e eles tinham um cargo inferior aos cônsules, somente aos cônsules, né? Eles eram inferiores, porém, esses pretores eles tinham uma grande função, que era a administração da justiça em Roma. Temos os censores. Eles tinham um papel muito importante, os censores, porque era importante. Eles cuidavam do recenseamento da população. Aí você fala, mas por que contar a população era importante? Por várias coisas, gente. Primeiro, para coordenar as obras públicas, aonde devem ser realizadas as obras, né? E, em segundo lugar, tem a ver com a questão principal, que era a obtenção de impostos. Eu preciso saber quantas pessoas têm, quantas vão pagar, então, impostos, para que, assim, o Estado possa crescer, né, o Estado romano. Então, a ideia dos censores, os censores eles eram importantes justamente por causa disso. Tá? Temos também, então, os questores. Os questores, eles administravam, eles eram os tesoureiros, eram o que responsáveis pelas finanças públicas de Roma, da Roma republicana. E temos os edis, ou o edil, né? Os edis, eles cuidavam do policiamento, da conservação do espaço, eles eram aqueles que cuidavam das obras públicas e também do abastecimento e distribuição dos alimentos dentro da Roma republicana. Bom, gente? Beleza. Então aqui a gente vai falar a respeito agora das lutas da plebe e a formação do que nós conhecemos por tribunato da plebe. A partir de 490 a.C., os plebeus eles começaram a ver que eles tinham realmente grande influência. O que eles faziam normalmente? Quando eles perceberam dessa grande influência que ele tinha,
quando eles simplesmente cruzaram seus braços e pararam de trabalhar. Com isso, eles eram a maior força de trabalho dentro do Império Romano, dentro da Roma republicana. E eles percebem que agora poderão ter mais voz quando eles param de trabalhar. Eles se retiravam a um monte chamado Monte Sagrado e exigindo então criação de cargos ou de leis que pudessem melhorar a condição de vida dos plebeus, né? Em resposta a isso, o Senado vai criar então o que nós conhecemos por Tribunato da Plebe. Esse tribuno, o Tribunato da Plebe, ele poderia vetar leis, por exemplo, que contrariassem os interesses da plebe, né? Ou dos plebeus. Então, o Tribunato da Plebe, eles tinham poderes assim até interessantes. Não deixar só que agora as vantagens ficassem com os patrícios, mas sim também com eles. Entre esses benefícios que eles recebem, tem a lei das 12 tábuas, que foi um primeiro código de leis escritas pelos romanos ali. Eram normas jurídicas importantes naquele período lá também, foram importantes, tá? Para que eles conhecessem a legislação, conhecessem as suas leis. Outra lei também importante foi a lei Canuleia, que agora permite o que não permitia, que não existia como antes, que permite o casamento agora entre patrícios e plebeus. Agora há uma abertura para o casamento, né, entre patrícios e plebeus. Também é criada a lei Licínia. Essa lei Licínia, ela vai acabar com a escravidão por dívida. É uma outra grande conquista da plebe nesse sentido, né? E permite também aos plebeus fazerem parte do ager ou ager públicos, ter acesso ao ager públicos. O que é ser ager públicos? São as terras do Estado. As terras do Estado só podiam ser de acesso dos patrícios. A partir da lei Licínia, agora os plebeus também podem ter acesso a essas terras de propriedade do Estado. Tá bom? Temos a outra lei, que é a lei Eugúnia, que vai permitir o acesso dos plebeus aos colégios sacerdotais e consulados, tá bom? Uma igualdade religiosa agora também aos plebeus. E a lei Hortência, que é uma das últimas leis que tiveram, que também ajudava, especialmente dava aos plebeus o direito de votar em plebiscitos, independentemente do próprio Senado. Então você percebe que aqui a plebe vai ganhando realmente bastante espaço, tá bom? Roma vai começar um período de grandes expansões. E nessa expansão é que acontece uma das famosas guerras nas quais estiveram envolvidos os romanos, que são chamadas guerras púnicas, contra os cartagineses. Cartago foi uma colônia fenícia muito importante que se transformou logo num grande centro comercial do Mar Mediterrâneo. E ela rivalizava com Roma nesse período. A partir daí, então, contra tentando, né, passar por cima desse grande rival que seria Cartago, Roma dá início ao que nós conhecemos pelas Guerras Púnicas. As Guerras Púnicas foram uma série de três fases, ou três guerras, na verdade, nós chamamos, contra a República de Cartago, ou Cartago, como vocês podem assim falar, né? Hoje, Cartago fica as ruínas da cidade de Cartago, porque não existe mais Cartago, né? O Cartago, ficavam na região onde hoje nós temos a capital da Tunísia, que é Tunis. Tá bom? Bom, essas guerras, então, tiveram aqui, nós falamos, as três guerras púnicas. A primeira guerra púnica, que vai acontecer em aproximadamente 264 até 241, foi uma questão relacionada ao controle da Sicília, a ilha que fica ali perto da bota, ali, né, da ponta da bota mesmo. Os romanos eles vencem e exigem algumas indenizações dos cartagineses, como, por exemplo, o controle das ilhas de Sardenha, Córcega, entre outros lugares. Na Segunda Guerra Púnica, talvez foi a mais conhecida e a mais assim relatada, né, com mais informações que nós temos foram a respeito da Segunda Guerra Púnica. Muitos avanços, depois de sucessivos avanços dos cartagineses até dentro da Europa, um dos principais generais, o general Aníbal, conseguiu realmente atravessar o mar Mediterrâneo e levar
armas de guerra que seriam os elefantes para isso. Ele vai, então, conseguir diversos avanços até que os romanos, numa estratégia arriscada, mas né, eficaz, enquanto Aníbal estava com quase toda a tropa atravessando os Alpes italianos, né, ele então manda invadir a cidade de Cartago. Quando realmente nós vemos aqui que a cidade vai ser acabar até incendiada, né, desculpa, vai até acabar sendo enfraquecida por causa desse ataque romano à cidade de Cartago. E a terceira Guerra Púnica é a última, é aquela que vai dar fim a essa série de guerras, e com a vitória avassaladora romana, né, eles vão acabar vencendo a terceira Guerra Púnica, e Roma se avança de uma forma rápida e assustadora sobre Cartago, e assim acabam incendiando e destruindo a cidade de Cartago. Alguns historiadores falam que dizem que Cipião, né, que foi o comandante romano, ele diz que não deveria sobrar pedra sobre pedra para que não esquecessem mais do que era desafiar a Roma. Então essa foi uma das dizem, né, as fontes históricas, mas nós não sabemos se isso foi exatamente o que aconteceu. Mas o que nós sabemos aqui é que as guerras púnicas foram então vencidas pelos nossos amigos romanos. Bom, a expansão romana vai dar origem a um grande exército, isso é lógico. Esse exército inicialmente era formado só por romanos. Só com a fase áurea do Império é que alguns povos conquistados poderão fazer parte do exército romano. Por exemplo, as grandes conquistas romanas nesse momento aqui, eles praticamente varreram os piratas da região do Mar Mediterrâneo e transformaram aquele mar em uma propriedade dos romanos. Tanto que o Mar Mediterrâneo passou a ser chamado de Mare Nostrum. Mare Nostrum, que significa o nosso mar, mar nosso, né? Então Roma se transforma numa das maiores, se não a maior, potência política daquela época, né? Como consequência de toda essa expansão, o que a gente pode dizer aqui? A conquista romana sobre uma boa parte da Europa, o norte da África e também parte do que nós conhecemos hoje pela Oriente Médio. Mas eu quero falar com vocês assim rapidamente algumas consequências importantes ali. Primeiro, Roma se torna muito rica. Isso é lógico, né? Essas conquistas fazem com que Roma se transformasse numa grande potência, especialmente através das áreas conquistadas, né? Vai se transformar realmente num lugar muito rico. Roma também, a partir de agora, nós falamos que na monarquia eram poucos os escravos. Agora, a Roma republicana, depois dessas conquistas territoriais, passa a ter muitos escravos. Porque eram aqueles povos conquistados. Havia sido abolida a escravidão por dívida, agora a escravatura era geralmente de povos conquistados. E cresce de uma forma muito grande o número de escravos que serão a base da mão de obra romana nesse período. Outra coisa importante também, que nós podemos pensar aqui, que houve um êxodo rural muito grande. Visto que os camponeses não tinham condições de permanecer no campo, eles acabam se dirigindo para a cidade e eles acabam vivendo então nas cidades em condições miseráveis, né? Por quê? Porque os grandes proprietários, os grandes latifundiários, eles dominam as terras maiores, as terras mais férteis, e botam para trabalhar ali seus escravos. E com isso transformando em pequenos reinos, não permitindo que essas populações mais pobres se desenvolvam também. Então, do outro lado, o que nós podemos ver aqui é que há um distanciamento social muito grande. As divisões sociais elas se transformam ficam enormes em Roma a partir da expansão territorial romana também. Bom, gente, outra coisa importante para finalizar, há um aparecimento de um novo grupo social que era ligado à expansão comercial principalmente, que foram chamados de homens novos, que eram mercadores, banqueiros, homens que vão começar a ganhar uma importância maior a partir daqui. Bom, a gente vai ficar por aqui hoje, eu espero que vocês consigam entender aí. Fica aí o desafio para vocês fazerem as atividades da página 73 e 74 do nosso livro, e espero que vocês consigam responder o fórum, e também essa semana nós temos a nossa produção acadêmica para vocês fazerem.
Grande abraço, estamos aí para qualquer dúvida. Um abração para todos.